Beleza, pessoal. Então hoje a gente vai estar dando início aqui a uma nova playlist, onde a gente vai estar começando a introduzir, né, o conteúdo de geometria diferencial. Então aqui a gente vai tentar fazer uma introdução realmente à disciplina de geometria diferencial. E nós vamos atentar as curvas no R3, no R2, certo? Pelo menos nesse momento inicial. E já vou logo de antemão dizendo que essa ideia surgiu a partir das notas de aula do meu curso superior, tá? E aí, o que acontece? Para você poder entender bem o conteúdo aqui de geometria diferencial, você vai precisar ter um conhecimento, né, de cálculo 1, cálculo de uma variável, pelo menos, curvas parametrizadas, tanto que o primeiro título do conteúdo vai ser curvas parametrizadas, tá? E ao calcular alguma coisa de geometria analítica e álgebra linear, tá bem? Mas a gente vai, qualquer coisa que for necessária, a gente vai fazendo revisões ao longo do nosso curso aqui. Beleza. Então, para começar, como é que a gente vai fazer isso? Tá? O curso, ele vai ser, como eu falei, né, vai ser uma combinação das notas de aula da minha faculdade com algumas anotações do professor Manfredo e de alguns outros livros de geometria diferencial mais introdutórios, tá bem? E a ideia, então, é a gente realmente, pelo menos, conhecer, ter um primeiro contato com essa disciplina. E vamos lá. Quando a gente fala de geometria diferencial, obviamente a gente tem que falar de curvas parametrizadas. Nesse momento inicial, curvas parametrizadas vai ser basicamente nosso principal objetivo de estudo, tá? Nosso principal objeto de estudo, aliás. E o que acontece? A gente tem que entender bem o que é uma curva parametrizada. Uma definição, né, seria o seguinte: uma curva parametrizada, né, seria uma curva diferencial parametrizada. Ela vai ser uma aplicação diferenciável, né, alfa de i em R3, de um intervalo i, né, a b aí qualquer, da nossa reta R em R3, tá bem? Então, o que acontece? Uma curva parametrizada vai ser uma aplicação, tá bom, pessoal? Por que isso é interessante você saber que é uma aplicação? Porque daqui a pouco a gente vai ver uma definição do que é o traço de uma curva, tá bem? E isso aí vai ser diferente da aplicação. Porém, normalmente a gente costuma confundir os dois, tá? Então vamos lá, ó. Aqui eu trouxe algumas observações, né? Se, por exemplo, a gente está tratando de uma curva parametrizada, cuja notação vai ser essa notação aqui, ó. Nesse caso aqui, uma curva do R3, né? A gente também poderia trabalhar uma curva do R2, mas enfim. Vai ser aí uma curva alfa de t, tal que a gente escreve, né? Com as seguintes entradas, x de t, y de t e z de t. Onde x de t, y de t e z de t são todas funções, tá? Em função de t. Então, o que acontece? Se esse alfa definido dessa forma for uma curva parametrizada, né, as nossas funções reais vão ser chamadas as componentes da curva parametrizada, beleza? Onde a variável p aqui, ó, ela vai ser chamada o parâmetro da curva. Então, o parâmetro t é que na realidade vai ser responsável por criar todo o que a gente vai chamar de traço da função. É aqui, o traço nada mais é, pessoal, do que a parte visual, mas a gente vai ver bem direitinho isso aí, ó. Quando a gente fala o seguinte, que essa curva alfa de t é uma curva diferenciável, o que é que a gente quer dizer? Que todas as suas componentes, ou seja, todas as funções x de t, y de t e z de t, elas são diferenciáveis, ou seja, são deriváveis. Normalmente, a gente costuma trabalhar com curvas de classe C infinito. O que significa curva de classe C infinito? Tá? Curva de classe C infinito quer dizer que ela possui todas as derivadas, ou seja, ela é derivável em qualquer ordem, e todas as derivadas são contínuas, tá bem? A gente fala logo isso por comodidade, porque a gente às vezes vai estar trabalhando com uma curva que só precisa derivar uma vez, mas depois vai estar trabalhando com uma curva que precisa derivar 2, 3, 4, 5, tá? E a gente trabalha com isso por conta dessa questão, beleza? Outra coisa interessante, pessoal, da gente notar é a questão do nosso vetor tangente, tá? O vetor tangente vai ser também um alvo muito importante, um negócio muito importante para a gente continuar nosso estudo aqui de geometria diferencial, tá bem? E ele também é chamado de vetor velocidade, e ele pode ser dado aqui, né, por alfa' de t igual. Aí o vetor seria as componentes da nossa curva alfa, certo? Só que agora derivadas, né? Então, em vez de x de t, vai ser x' de t, em vez de y de t, será y' de t, em vez de z de t, será z' de t. Caso, por exemplo, a gente estivesse trabalhando com uma curva no R2, né, uma alfa de t, por exemplo, da forma xy, né, x de t, y de t, obviamente, então nosso vetor tangente, alfa', ele seria x' de t, y' de t, tá bom?
Mesma ideia, a gente só está perdendo uma entrada aqui, que seria a entrada do z, certo? Mas enfim, e aí nós chegamos na parte de definição do que seria o traço da curva. O traço, pessoal, nada mais é do que a imagem da nossa curva alfa, tá bom? Ela é a imagem, por isso que é diferente. Aí, ó, quando eu digo para vocês que a curva alfa é uma aplicação, certo? Ela é diferente do traço. O traço vai ser a imagem. E a imagem aqui é o que realmente a gente vê a curva. Por exemplo, quando a gente trabalha uma função, né? Por exemplo, o que a gente vê, esse traço aqui, ó, seria, por exemplo, nesse nosso caso, o traço da nossa curva. Tá entendendo? Então, por exemplo, quando a gente realmente vai trabalhar com curvas, sei lá, um círculo, certo? Então, a gente tem aqui um círculo. Isso aqui que a gente está vendo, pessoal, essa parte visual, que a gente realmente chama de círculo ou circunferência, tá? Isso é o traço da nossa curva. A curva mesmo seria a parametrização desse traço aqui, tá bem? Então, não confundir, é justamente isso que eu venho trazer aqui, ó. Vale a pena ressaltar, né, que o traço da curva é diferente da curva em si, tá bom? A curva é a aplicação e o traço é a imagem. Em termos visuais, seria o que nós desenhamos quando a gente plota a curva em um gráfico, beleza? Show de bola? Então, bora lá. Continuando aqui, ó, para o nosso exemplo 1, eu trouxe uma aplicação aqui, alfa de t, tal que ela é parametrizada no R2, né, da seguinte forma: cosseno de 2t, aliás, de 2θ, vezes cosseno de θ para a primeira entrada, cosseno de 2θ vezes seno de θ para a segunda entrada. Onde θ é a nossa variável, né, e ele está entre 0 e 2π, tá bom? No caso, ela também vai ser uma curva diferenciável, conhecida aqui por rosácea de 4 pétalas. E esse aqui é seu traço, ó, certo? Então, o traço da curva é justamente o que a gente vê quando a gente plota a curva em um software de computação gráfica, tá? Beleza? A gente vai já dar uma olhada melhor nessa curva. Um outro exemplo, né, que seria o seguinte: duas ou mais curvas, né, diferentes, elas podem ter o mesmo traço. Por exemplo, aqui eu trouxe a circunferência de raio 1, certo? Parametrizada, simplesinha, cosseno de θ, seno de θ, θ variando de 0 a 2π, tá bom? E uma outra curva, também parametrizada, beta de t, que também é um círculo, tá bom? Aqui de cosseno de 2t e seno de 2t. Aqui, pessoal, eu coloquei como de t, mas aqui seria de θ, tá? Porque nossa variável é θ. Mesma coisa lá de cima, tá? Que não seria alfa de t, seria alfa de θ. Beleza? E aí, ó, o que que acontece? Esse θ, né, pertence de 0 a 2π. E, obviamente, elas são curvas diferentes, porque você está aqui colocando o parâmetro diferente. Aqui o seu parâmetro é apenas θ. Nesse caso, o seu parâmetro é 2 vezes θ. Tá bom? Aqui, pelo menos no seu cosseno, aqui no seno, né? Nas entradas. E o que é que acontece? Essas curvas são aplicações diferentes. Mas, se você plotar ela num gráfico, elas vão ter o mesmo traço. Tá bom? Que aqui eu coloquei como sendo uma circunferência de raio 1. Só que o que acontece? A curva B, ela vai percorrer essa circunferência duas vezes. Tá bom? E aí, o vetor velocidade de B, obviamente, vai ser o dobro do vetor velocidade da curva A. Ou seja, a tangente dessa nossa curva B, tá bom? Vai ser o dobro do que o da curva A, certo? Beleza. Pronto, como é que a gente poderia ver essa ideia de que o vetor tangente, então a velocidade, né, seria o dobro? Vamos lá. Se a gente faz aqui, ó, o vetor velocidade da curva alfa, o que, que a gente ia ter? Derivada do cosseno, que seria menos o seno de θ, certo? E a derivada do seno, que seria o cosseno. Beleza. Só que aí esse é o vetor tangente ou vetor velocidade de alfa. Se a gente faz isso para a curva beta, o que, é que a gente vai achar? Vamos lá. Derivada do cosseno de 2θ seria a derivada da regra da cadeia aqui, né? Então, a derivada da externa aplicada na interna vezes a derivada da interna. Ou seja, isso aqui daria menos seno de 2θ, tá? Vezes 2. E aqui daria, a derivada do seno daria cosseno de 2θ vezes 2 também. Isso aqui daria, né? A gente consegue tirar esse 2 em evidência, então 2 vezes aqui menos seno de 2θ e aqui cosseno de 2θ, certo? E aí o que que acontece? Se, por exemplo, a gente pensasse no módulo disso aqui, certo? E pegasse o módulo
desse vetor alfa linha de t, ou seja, do vetor velocidade, a gente ia achar que ficaria 1 aqui, e esse aqui a gente ia achar que ia ficar 2, certo? A explicação disso vai vir com o decorrer dos estudos, tá? Porque eu ainda não defini para vocês o que seria o módulo, tá bom? Mas com o decorrer das nossas aulas a gente vai definir o que é módulo. Eu posso até voltar nesse nosso exemplo aqui e ver por que isso de fato acontece, tá bom? Então aqui a gente vê realmente que o módulo, né, do vetor velocidade, ou seja, do vetor tangente da curva beta, ele vai ser o dobro do módulo do vetor velocidade da curva alfa. Então aí a gente vê que realmente, de fato, né, a nossa curva beta tem o dobro da velocidade da curva alfa, tá bom? Beleza. Então, bora dar uma olhada aqui no GeoGebra para nós vermos algumas funções. Eu já deixei aqui, por exemplo, a nossa rosácea já pronta, certo? Como eu falei para vocês, né, a curva parametrizada dela ficaria assim, ó, deixa eu só expandir um pouco mais. O nosso x, né, a primeira entrada, ficaria cosseno de 2t vezes cosseno de t, e o nosso y ficaria cosseno de 2t vezes seno de t, onde t está variando de 0 a 2π, tá bom? Aqui está sendo uma aproximação, porém, como você pode ver aí, está de fato t variando de 0 a 2π. Porém, aqui o GeoGebra coloca uma aproximação para 2π, certo? E aí, foi o que eu fiz. Isso aqui, pessoal, que a gente está vendo é o traço da nossa função, ok? Da nossa curva, melhor dizendo. E isso aqui, isso aqui que é a curva A, no caso. E aí eu coloquei um ponto e um controle deslizante aqui para a gente ver o seguinte. Olha como é que essa curva se comporta. Esse nosso ponto alfa, ele está variando de acordo com o nosso t. Então, o nosso t começa do 0 e vai variando até o 2π. E olha como é que o nosso ponto alfa se comporta ao longo da curva. Ele vai percorrendo a curva conforme ela está definida na nossa parametrização, beleza? Então, isso seria a orientação positiva. Essa agora, como ele está voltando, seria a orientação negativa que a gente percorreria a curva, tá bom? E aí, o traço muda? Não, não muda. A prova é isso. Você vê que o ponto A, ele está percorrendo exatamente em cima de todo o traço, tá? E ele não vai sair disso. Não vai sair disso, ok? E essa aqui é a nossa rosácea de 4 pétalas. Existem outras rosáceas, tá? Se você for variando esse ângulo aqui, de 2t, no lugar do cosseno, você colocar outros ângulos, você vai ver que essas pétalas aumentam ou diminuem, tá? Beleza? Show de bola. Então, vamos dar uma olhada em outra coisa. Vamos dar uma olhada aqui na nossa curva B. A nossa curva B é a nossa circunferência, né? Que eu defini lá, cosseno de h e seno de h, com h variando de 0 a 2π também. Certo? E aqui eu coloquei o nosso ponto B1 para vocês verem como ele percorre o traço da nossa curva, tá bom? O traço da nossa circunferência, que é exatamente como a gente imaginaria, né? A circunferência é uma curva que a gente já tem em contato há muito tempo, e de fato ele vai percorrer o traço dela assim. Quando ela volta do jeito que está sendo agora, a gente diz que está numa orientação negativa, tá bom, pessoal? Mas enfim, a ideia aqui não é ver a orientação, é ver apenas como que o traço é percorrido por um ponto. Então, se a gente soltar um ponto em cima da curva, ele vai percorrer seu traço exatamente como ele está definido na sua curva parametrizada, que esse nosso caso aqui a gente apresentou por B, certo? Se a gente fizer a mesma coisa para a segunda curva que a gente tinha visto, né, que no caso seria a curva de uma circunferência também, porém agora seria cosseno de 2h e seno de 2h, com h variando de 0 a 2π ainda. Nota uma coisa, pessoal, se eu clicar nas duas curvas ao mesmo tempo, uma vai sobrepor a outra. Você não está vendo, por quê? Porque elas estão sobrepostas, mas eu vou tirar C e vou colocar ela agora. Ela está exatamente sobreposta em cima da nossa curva B, mostrando que, de fato, essas duas curvas têm o mesmo traço, certo? É tanto que elas estão sobrepostas. Porém, eu vou tirar a B agora, vou deixar só a curva C. Eu vou colocar esse ponto C nosso, né? E vou colocar ele para variar também. Olha só o que acontece. Mesma ideia, ele vai percorrer toda a nossa circunferência em cima do seu traço. Tudo bem? Só que, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar as duas circunferências, tá bom? Vou colocar essas duas circunferências agora, uma em cima da outra. Vocês não estão vendo as duas, porque uma está sobrepondo a outra. E vou colocar os dois pontos, tá bom? Aqui, no meu controle deslizante, eu vou deixar ele no 0. Percebam que tanto o ponto B quanto o ponto C estão exatamente no mesmo local. O ponto B está verde, aliás, preto, só que o ponto C sobrepõe ele, né?
Aí, ó, o que que acontece? Eu vou colocar aqui meu ponto B1, aliás, minha variável B1 para girar. Eu coloquei essa variável para sair de 0 até 2π. Então, ele vai percorrer toda essa circunferência. Mas olha só o que que acontece. Nota que o ponto C, ele percorre a circunferência bem mais rápido. Ele dá, inclusive, 2 voltas, enquanto o nosso ponto B só dá uma, certo? Por que isso? Justamente porque o nosso ponto C, ele é um ponto que está em cima da nossa curva C aqui, né? Onde o parâmetro agora está multiplicado por 2. E foi o que eu falei lá antes, né? Que a velocidade dele seria o dobro. E de fato, enquanto o nosso ponto B percorre a circunferência apenas uma vez, nosso ponto C ele dá 2 voltas na circunferência. Em alguns momentos, como agora, você consegue ver realmente que ele está o dobro do nosso ponto B em distância, né? Certo? Se eu deixar isso, aí ele continua. Então, para quem ficou aqui interessado em dar uma olhada como é que funciona isso, isso é questão de você usar o GeoGebra, que é um software totalmente gratuito, tá, pessoal? Para você poder estudar essas curvas parametrizadas. O que é que você pode fazer? Você baixa lá o GeoGebra gratuito, no Google mesmo, coloca GeoGebra download, funciona. Na entrada, como é que você vai fazer para trabalhar com... Beleza, pessoal, então aqui é o seguinte, uma vez que você fez o download, né, do seu GeoGebra, a minha versão aqui é a versão Classic 5, tá? Você vem aqui na entrada e digita curva, se tiver em português, se tiver em inglês, troca o A por E, tá bom? E aí você tem essas duas entradas, tem essas várias, mas essas duas são as que mais importam. Elas são parecidas, a diferença é que essa daqui tem um parâmetro de expressão a mais, tá bom? E essa expressão aqui que está a mais, ela é porque você vai utilizar essa daqui para poder fazer curvas no R3. E a de cima para curvas no R2. Como eu quero uma curva no R2, vou pegar essa aqui. A minha curva, no caso, vai ser a seguinte, ó, vai ser 2 vezes, né, cosseno de um parâmetro k menos 1, isso vezes cosseno de k, tá bom? Essa seria a minha primeira entrada, tipo x de k. Essa segunda seria tipo o meu y de k, né, vai ser 2 vezes cosseno de k também, certo? Menos 1, tudo isso vezes seno de k. Nossa variável aqui é k, o valor está indo de 0 até 2π também. Eu vou colocar aqui 2 vezes π. O π pode ser escrever π que não tem. Essa curva, pessoal, é uma curva chamada cardioide, tá bom? Chamar assim porque, sei lá, parece um coração, né? Mas enfim, assim, não parece tanto, mas parece um pouco. Mas enfim, o nome dessa curva é uma cardioide e esse é o traço dessa curva, tá bom? E aí, se você quiser, por exemplo, fazer que nem a gente está fazendo antes, colocar um ponto nela e ver como é que ela se comporta, você poderia fazer assim, ó. Você vai colocar como se fosse um par ordenado e na primeira entrada você vai colocar como se fosse seu x aqui. Aí você vai definir de novo tudo que tem lá. Vai botar 2 vezes, né? 2 vezes aí cosseno, né? De... Aqui você vai mudar a variável. Em vez de k, você coloca um outro parâmetro. Eu vou botar D', porque nossa curva é D, então eu vou botar D'. D1, aliás. Se você colocar D1, você coloca D, aí underline, tá bom? 1, beleza? Esse vai ser nosso parâmetro. Isso, né? Aí menos 1. Tem até colocar um parênteses aqui. Deixa eu só colocar. Vou colocar um aqui. Isso vezes, né, cosseno do nosso D1. Então, você bota D underline 1. Isso seria a nossa primeira entrada, que nem a gente fez lá. Segunda entrada também vai ser da mesma forma. Então, aqui vai ser 2 vezes, né, cosseno de D underline. Aliás, D underline 1, tudo menos 1. Tudo isso vezes seno de D underline 1. Ele não sabe quem é esse D underline. Então, quando você digitar Enter, ele vai pedir para você criar um controle de zero. Você coloca criar controle. Beleza. E aqui, ó, nota que já apareceu um ponto D aqui, tá bom? Aí, ele não vai estar de 0 a 2π. O que você faz? Você clica nele com o botão direito do mouse. Você vem aqui, ó, propriedades, tá bom? Aí vai aparecer tudo isso aqui. Ao mínimo. Agora, você personaliza do jeito que você quer. Você coloca ele variando de 0 e aqui até 2π, certo? Então, 2 vezes π. Aí você vai entender. E aqui tem essa parte mais ao canto, incremento, que tipo assim, de enquanto em quanto esse nosso parâmetro vai variar. Bom, eu vou colocar aqui só 0.01, já é uma boa variação, tá bom? E você pode até mudar a cor se você quiser, sei lá, bota qualquer cor que você queira aí, vermelho, laranja, sei lá. Mas aqui está no parâmetro, tá? Então, por ponto, se você quiser mudar a cor do ponto, por exemplo, como está nos outros, você clica no ponto, você vai lá e trisca nele.
certo? Então, eu vou botar esse parâmetro começando do zero. Quando eu colocar ele para animar, ele vai varrer todo o valor que a gente botou aqui. Então, ele vai de 0 até o nosso 2π. Então, vamos aqui, ó, botar para animar. E aí, ó, ele vai percorrer todo o traço da curva, certo? E aí, até completar a volta inteira, que seria o 2π. E agora, por conta que está animando, ele vai voltar, certo? Mas é isso, tá bom, pessoal? Então, por hoje a aula era isso. Então, era só a gente começar essa ideia de definição do que é uma curva parametrizada, o que é o traço de uma curva parametrizada, tá bom? E dar esse momento inicial de algumas definições, ver o que é também o vetor tangente ou o vetor velocidade, certo? A partir das próximas aulas, a gente vai começar a aprofundar no conteúdo, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem em paz e até a próxima.